bem-vindo aqui a mais um estudo, tá? Estamos aqui no estudo número 2. Se você ainda não fez o estudo número 1, eu sugiro que você assista lá o nosso vídeo, tá? Faça o estudo número 1 para você dar a sequência, né? E continuar aqui no estudo número 2. No estudo número 2, vamos aprender um pouco sobre a beleza da criação divina. Tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Observe as maravilhas naturais, o colorido e o perfume das flores, os pássaros e a teia de aranha, o brilho dos astros, a organização da colmeia, o funcionamento do corpo humano, entre outros magníficos fenômenos. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? Como disse um estudioso do passado, este relógio não poderia funcionar sem um relojoeiro. Essa é a verdade que a Bíblia afirma, como veremos no presente estudo. Muito bem. Então, nesse estudo, vamos estar aí abordando alguns textos importantes da Palavra de Deus, tá? Onde vamos entender que tudo que existe hoje em nosso planeta e no universo foi Deus quem criou. Tá? Nada veio do acaso. Tudo que é racional e lógico é necessário que exista um criador para aquilo. Tá? A sua cadeira, a cadeira que você senta na sua casa, ela é uma cadeira que é útil para você. Alguém criou essa cadeira. Dentro da sua casa, se você olhar agora ao seu redor, você não vai conseguir ver nada que exista aí dentro da sua casa que não foi criado por alguém. Alguém projetou, alguém pensou, entendeu? Se as coisas simples, as coisas que nós precisamos, que são úteis a nós, existia um criador para isso, imagine o corpo humano, os animais, o universo, que é tão complexo. Vamos para a primeira pergunta. Como era a Terra antes de ser criada? Gênesis capítulo 1 e verso 2. Abra sua Bíblia aí. Aqui na minha Bíblia diz assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então você vai colocar como resposta aí: a terra era sem. Aí no primeiro espaço você coloca forma. No segundo espaço você coloca vazia. Então a terra era sem forma e vazia, né? O E já tem aí. A terra era sem forma e vazia, ok? Para os que creem na Bíblia, não restam dúvidas. Deus é o Criador. As Escrituras não se demoram em explicações científicas ou filosóficas. Declaram simplesmente que houve um início de todas as coisas. A divindade idealizou, planejou e criou tudo o que existe no planeta Terra, em 6 dias literais. Tudo saiu das mãos do Criador com a perfeição de uma obra acabada para ser desfrutada por criaturas com livre arbítrio, que o adorariam e obedeceriam em um amorável relacionamento. Muito bem. Como foi criado o universo? Pergunta número 2. Hebreus capítulo 11, Hebreus 11 e verso 3. E depois vamos ler Salmo 33 e verso 6 e 9. Vamos para Hebreus primeiro. Hebreus capítulo 11, abra sua Bíblia também. Hebreus capítulo 11 e verso 3. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então o apóstolo diz aqui que pela fé entendemos que os mundos, então isso significa que não existe só a Terra. Existem outros mundos que Deus criou também. Tá? Agora vamos para Salmo capítulo 33, verso 6 e verso 9, tá?
Salmo 33, verso 6 e verso 9. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, no plural, tá? E todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Verso 9. Porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Então vamos para a resposta. Mediante a palavra de, aí no seu guia de estudo tem o tracinho, aí você coloca Deus, tá? Ele falou e tudo se, aí outro tracinho, fez, você coloca fez. Ordenou e tudo passou a existir, tá? No outro tracinho. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Êxodo 20 e verso 11. Então, como foi formado o universo? Mediante a palavra de Deus. O relato de Gênesis não é simbólico ou mitológico. Não é verdade que os seres humanos evoluíram durante períodos de milhões de anos, porque a divindade nos fez à sua imagem e semelhança. Pela fé, aceitamos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Nada evolui, tá? Para algo útil, se não houver um cérebro, se não houver uma mente brilhante para trabalhar isso, para que isso se evolua. Por exemplo, hoje nós temos o computador, a televisão, temos aí um monte de equipamento, o celular. Você acha que se os primeiros, aqueles que desenvolveram, as primeiras ferramentas, se eles não se aplicassem em cima dessas ferramentas e perdessem ali horas, noite, de sono, estudando, pesquisando, você acha que nós teríamos o que nós temos hoje com relação a um aparato tecnológico? Claro que não. Agora raciocina. O corpo, a tecnologia que existe dentro do corpo humano, a tecnologia que existe dentro de uma formiga, uma abelha, um inseto. A tecnologia é muito avançada. Então, o que é que a ciência hoje, a falsa ciência, a falsa ciência diz? Que isso foi fruto de uma evolução. É fruto de uma evolução. Então você percebe que o diabo, ele trabalha para tirar Deus da jogada. Esse é o trabalho do diabo, ele usa os seres humanos, Então a ciência que diz que a vida, tudo que existe, veio de um processo evolucionista, é a falsa ciência, é a ciência do diabo, é a ciência de Satanás, tá? Satanás, ele não quer que ninguém entenda que Deus é o criador das coisas. Desde o céu, quando ele começou a rebelião, a guerra lá, ele veio para a Terra e continua essa rebelião aqui na Terra. Então o relato de Gênesis não é simbólico ou mitológico. Então os seres humanos não evoluíram por milhões de anos. Foi Deus quem criou tudo, Deus criou perfeitamente. A tecnologia utilizada na vida é uma tecnologia muito avançada. E a mente humana não suporta entender quem é Deus. Por não suportar entender quem é Deus, muitos acabam virando ateu. Mas nós cristãos cremos na palavra do Senhor, pela fé entendemos que tudo foi criado por Deus. Pergunta número 3. Quem participou do ato da criação? Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, verso 1 e verso 2, nós temos aqui: no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Agora vamos para João capítulo 1, de 1 a 3. João capítulo 1, de 1 a 3, nós temos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Respondendo, no princípio criou, aí no espacinho você coloca Deus, na primeira linha, tá? Os céus e a terra. O Espírito, no segundo, aonde está vermelho aqui, no segundo espaço, você coloca Espírito, tá? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Todas as coisas foram feitas por meio de Jesus. Então, Jesus, ele estava no momento da criação, tá? Embora a Bíblia não use a palavra trindade, há vários textos que mencionam as três pessoas da divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Há, portanto, um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade de três pessoas coeternas. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento encontramos evidências da pluralidade da divindade. Deus, o Pai, é o Criador. O Filho de Deus é o Criador. O Espírito Santo é o Criador. O relato de Gênesis mostra a pluralidade na criação. Façamos o homem à nossa imagem, que se refere ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pergunta número 4. Como foi o processo diário da criação? Gênesis capítulo 1. Lá no verso de 3 a 5, nós temos: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Desculpa, estou lendo o texto errado aqui, tá? Gênesis, capítulo 1, verso 3 a 5. E disse Deus: haja luz. E houve luz, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e amanhã o dia primeiro. Então você vai colocar como resposta aí, ó, fez a luz e separou o dia e a noite. Número 2. Isso aqui tudo faz parte da pergunta número 4, tá? Como foi o processo diário da criação? Número 2, de 6 a 8. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Então, resposta da segunda aqui. Criou o firmamento e separou as águas, tá? Isso no segundo dia. Terceiro, verso 9 a 12, tá? E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, e num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutíferas que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, e o terceiro dia. Então, no terceiro, separou a terra dos mares e criou a vegetação. Ok? Vamos para 13 a 19. E foi tarde de manhã o dia terceiro, e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus e para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi tarde amanhã o dia quarto. Então nós temos aqui, ó, no quarto, formou os grandes astros, o sol, a lua e as estrelas. Vamos agora para o verso 20
a 23. E disse Deus: produza as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. E todas as aves de asas conforme a sua espécie, viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e amanhã, o dia quinto. Então, no quinto, criou os peixes, animais marinhos e as aves. Você pode ir conferindo se a sua resposta aí está igual a essa resposta aqui, tá? Tudo que está vermelho aqui é a resposta que você precisa para corrigir a sua liçãozinha aí, ok? Muito bem. Sexto, 24, 26 e 31. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Acabei passando aqui alguns versos aqui, tá? Era só até o 23. Então, no quinto aqui, criou os peixes, animais, marinhos e as aves, tá? No sexto, até o 23 não, né? Até o 26, quer dizer. Falta o 31. Deixa eu ler o 31 aqui, tá? 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde de manhã, o dia sexto. Então, 24 ao 26 e 31, criou os animais, o homem e a mulher. Tá? É só você dar pausa no vídeo e conferir se a sua resposta está igualzinha a que está em vermelho aqui, tá? De cada um dos dias aqui. Agora vamos para Gênesis capítulo 2, de 1 a 3. Né? Gênesis 2, verso 1 até o 3. No sétimo dia, o que é que ele fez? Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, resposta: descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Quando Deus fez isso, não existia judeu, não existia Israel, não existia Abraão, não existia ninguém. Só existia ninguém dos que nós conhecemos posteriormente, tá? Só existia, tá, o homem que ele criou no sexto dia. E agora, ele faz o quê? Ele descansa. Ele descansa. Deus descansou no sétimo dia para quê? Para dar para a gente o exemplo. Aí tem muita gente que fala assim: ah, mas eu posso descansar no sexto, no quinto, no oitavo, no primeiro dia, no domingo, né? Se Deus descansou no sétimo, por que você vai descansar num dia diferente? Você é do contra? Não pode ser. Você não pode ser do contra. Né? Se Deus descansou no sétimo e Ele pede para todo ser humano descansar no sétimo dia, então nós precisamos descansar no sétimo dia. A gente não pode estar inventando história. Né? Se o pai manda o filho fazer de uma forma e o filho faz diferente, né? Esse filho se torna um filho desobediente. Então hoje a gente vê por aí muitos pastores. Cuidado com pastores, tá? Cuidado, pastores que não estudam a Bíblia e saem seguindo, né? Seguindo aí as tradições, não estudam a palavra de Deus e sai levando os membros para um lugar, né, que ninguém sabe aonde vai parar, só Deus para ter misericórdia, né? Então Deus descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Não existia nação nenhuma, não existia judeu, nem Israel, ninguém. Só existia, né, Adão ali que ele criou, né? Eva, né? Criou. A palavra hebraica para dia, na expressão tarde e manhã, o primeiro dia, que significa um período de 24 horas, quando é acompanhado de numeral ordinal, ou seja, as expressões primeiro dia, segundo dia, refere-se ao período de 24 horas, sob o comando
criador de Deus. Os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, aparecem instantaneamente. Então veja bem, esse dia de 24 horas, ele começa quando? Será que ele começa quando o sol entra? Né? Por exemplo, sexta-feira, à tardezinha, o sol está entrando. Né? Biblicamente, ali está começando o sábado. Quem mudou o começo do dia para meia-noite foi o Papa, né? Que desenvolveu lá um novo calendário e alterou o dia, né? O início do dia. Mas, biblicamente, o dia começa no pôr do sol. Então, no pôr do sol da sexta-feira está começando o sábado. No pôr do sol do sábado está começando o domingo. No pôr do sol do domingo está começando a segunda. É assim que a Bíblia ensina, ok? Vamos para a quinta pergunta. Como se deu a criação do homem e da mulher? Gênesis capítulo 1, tá? E verso 26, Gênesis 1, verso 26 e 27. Vamos lá. Aqui no 26 nós temos: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora, capítulo 2 e verso 7. Capítulo 2 e verso 7, nós temos o seguinte: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Agora vamos para verso 18 do capítulo 2, tá? Verso 18 até o verso 25. E nós temos aqui: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, e os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria, e tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs nome em todo o gado, e as aves dos céus, e todo o animal do campo, mas para o homem não se achava a ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Resposta: homem criado do pó. Primeiro espacinho aí coloca pó. Da, segundo espaço, terra. Mulher criada da, primeiro espaço, costela. De Adão. Então, primeiro espaço pó, segundo espaço terra, terceiro espaço costela e quarto espaço Adão. Coroando a obra da criação, Deus fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Diferentemente do restante da criação que veio à existência pela palavra de Deus, o ser humano foi moldado pelas mãos divinas e recebeu diretamente de Deus o sopro de vida. Você é muito especial para Deus. Pergunta número 6. Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Gênesis capítulo 2, 8 e 15. Gênesis 2 e 8 diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Agora verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Receberam de Deus um lindo e maravilhoso jardim. Resposta em vermelho, jardim. Deus os colocou no jardim e lhes deu uma missão bem definida: cultivar e guardar. Esta ordem nos ensina que a perfeição com a qual a criação saiu das mãos de Deus não excluiu a necessidade de trabalho.
O ser humano tinha que usar suas faculdades físicas e mentais para conservar o jardim no mesmo estado perfeito em que o recebeu. Além disso, os anjos visitavam Adão e Eva constantemente para ensiná-los e adverti-los quanto à permanência deles no jardim. Gênesis 2, 16 a 17. Pergunta número 7. Sob que condição eles viveriam eternamente no jardim? Gênesis 2, 15 a 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Resposta: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em vermelho aí, primeiro espaço, mal, tá? A desobediência às orientações de, segundo espaço, Deus. Acarretaria duas consequências: deixar o jardim e ficar sujeitos à morte. O melhor que podemos fazer pela nossa vida é seguir as orientações divinas. O assunto da obediência é um dos grandes temas apresentados nas Escrituras. Obedecemos a Deus porque Ele é o Criador, o Senhor soberano do universo. Ele nos ama e quer nosso bem. Recapitulação. Hoje aprendemos que a Terra, antes de ser criada, aí na sua liçãozinha tem onde você colocar esses textos que estão em vermelho aqui, tá? Então hoje aprendemos que a Terra, antes de ser criada, era sem forma e vazia. Deus falou e tudo se fez. Os céus e a terra foram criados por Deus. E em 6 dias estavam presentes na criação Deus Pai, o Espírito Santo e Jesus. O homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela de Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de Deus. Então, aonde tiver vermelho assim, ó, é onde você vai colocar a resposta certa aí, tá? Então, no primeiro espaço, terra, no segundo, criada, no outro, forma, no outro, fez, no outro, Deus, no outro, seis, entendeu? Muito bem. Reflexão. Na criação, o planeta Terra foi entregue ao ser humano, por Deus em perfeito estado de uso. No entanto, ainda podemos contemplar vestígios dessa perfeição original no funcionamento da natureza e do corpo humano. Não somos frutos do acaso. A divindade nos planejou com amor e carinho, pensando em cada detalhe da vida. Compromisso de fé. Se este é o seu compromisso, você marque com um xizinho aqui. Aceito que o universo foi criado com a participação das 3 pessoas da divindade. Se você aceita, marque um X. Creio no poder de Deus que criou a Terra em 6 dias literais. Se você crê, marca com X. Quero conhecer mais a respeito do Deus Criador. Se você quer conhecer, marque com um X. Então, nessa lição aqui, nós aprendemos, sobre a criação. Que você possa estar aí se aplicando aos estudos, conhecendo mais a palavra de Deus através do estudo da Bíblia, tá? Acompanhe as outras lições, nossa. Eu estou orando por você e eu tenho certeza que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, vai te dar a vitória e você vai ter muito conhecimento da palavra do Senhor através de nossos estudos. Está abençoado ou abençoada em nome de Jesus.